Sejam bem-vindos ao Nascer, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho sobre Cyberpunk Edge Runners. Eu sei, já tem um tempinho que eu assisti, mas enfim, é assim que as coisas funcionam, a vida adulta tá aí, a gente assiste quando pode, não é mesmo? Então vamos lá. Cyberpunk Edge Runners, pra quem não sabe, é uma história, tipo um spin-off, baseado no jogo Cyberpunk 2077, que saiu pela CD Projekt Red, que meio que foi um fiasco, não é mesmo? Foi um jogo que acabou saindo cheio de bugs, que saiu antes do que deveria, enfim. Foi um jogo que deu um bafafá danado, a gente tem ele aqui em casa, eu cheguei a jogar, mas tipo assim, não tava dando. Hoje em dia, o jogo já teve muitos dos seus bugs corrigidos e meio que pra trazer de volta o hype com o jogo, foi lançado junto com a Netflix o anime Cyberpunk Edge Runners. É um anime que conta aí com 10 episódios que saíram no dia 13 de setembro, então já tem aí um pouquinho mais de um mês, ou um mês, pra ser bem exata, de quando que saiu. E aqui a gente acompanha a história do David, que é um garoto que mora no subúrbio ali de Night City, é uma parte mais abastada e tudo mais, e sua mãe trabalha como socorrista e acaba acontecendo uma fatalidade que ela acaba se acidentando junto com ele, só que ela morre e ele não, ele fica vivo, eles acabaram se envolvendo em um acidente de carro. Bom, o David, ele era um garoto do subúrbio, como falei, e ele estudava em uma escola particular, uma escola privada, que a mãe dele dava mó duro pra poder manter ele. Só que com esse acontecimento aí da mãe dele acabou falecendo, ele não consegue se manter na escola, fora que teve alguns perrengues que rolaram ali. Então assim, ele foi expulso da escola e junta que ele não ia conseguir ficar lá de qualquer maneira porque não ia ter dinheiro pra pagar. Enfim, ele acaba saindo dessa escola e no meio disso tudo, dessa confusão, ele acaba encontrando um artefato que tava com a mãe dele, que é um esqueleto que ele era de um cara muito procurado ali, tava todo mundo atrás desse esqueleto que esse cara tinha, e ele acabou encontrando no meio das coisas da mãe dele. Ele pega esse esqueleto, pede para um amigo dele colocar nele, e é aí que desenrola a história de Edge Runners, porque é um esqueleto ali, tipo, é uma espinha dorsal, eu não lembro bem como que é o nome disso, mas é a espinha, é a coluna ali, ó, é a coluna. E esse negócio aí, quando implantado no David, dá meio que uma super velocidade pra ele, só que ele tem um certo limite que ele pode usar aquilo ali. Porém, o David aguenta muito mais do que poderia se imaginar, então ele acaba ultrapassando meio que os limites de usabilidade daquilo ali. Mas não vamos me aprofundar muito nisso, porque isso é uma parte muito importante dentro da história de Edge Runners. E aí, com o David com essa coluna loucona aí, que dá uma super velocidade, ele descola alguns trabalhos pra ele descolar a grana também, e ele conseguir sobreviver em Night City, né? E nesse meio tempo aí, ele encontra e conhece a Lucy, com quem ele acaba, né, se aproximando e tendo aquela relaçãozinha ali. A Lucy também é uma menina que tá meio abastada, ela não é originalmente de Night City, ela se refugiou ali em Night City, e ela é uma das pessoas que é responsável por averiguar e investigar e adentrar na rede de internet, vamos dizer assim, ali pra poder fazer as buscas em relação às missões que eles vão vir a fazer ali mais pra frente com a gangue que ele se alia, que é a gangue dos Cyberpunks. Então assim, essa basicamente é a história base de Edge Runners, e vamos lá, vamos às minhas considerações. Eu achei a história muito boa, tipo, muito boa de verdade. Todo o desenvolvimento do David, tanto em relação a ele se ver sem a mãe dele e ele ter que ir atrás das coisas e tudo mais, e se sentir, entre aspas, culpado pelo que aconteceu com a mãe dele, que na verdade não tinha nem como ser culpa dele ou não, foi realmente uma fatalidade o que aconteceu ali. E você vê o crescimento do David em relação até mesmo a se relacionar com outras pessoas e ter essa responsabilidade de ir atrás de dinheiro pra poder se manter, e até mesmo a mentalidade dele. Então assim, é um personagem de fato que tem um crescimento muito interessante dentro do anime, e toda a relação que ele tem com a gangue, vamos dizer
dizer assim, é muito boa. A gente vai vendo que vai desenrolando e a gente vai vendo também que existe uma regra ali entre eles que não confia em ninguém. Mas mesmo assim você vê que eles confiam entre si, mesmo tendo uma treta ou outra ali, a gente vê que eles confiam e eles meio que formam uma família. E você vê que o senso deles de comunidade, por mais que eles estejam fazendo um trampo muito louco, matando gente, fazendo trabalho sujo, eles têm um senso de comunidade entre eles que é muito forte. Os personagens em si eu achei bem construídos, mesmo nem todos eles têm tanto tempo de tela, até porque a gente tem bastante personagem, né, no núcleo principal, que além do David e da Lucy, que são, obviamente, os protagonistas, nós temos o Manny, a Dorio, a Rebecca, então, assim, temos bastante pessoas ali envolvidas, mas cada uma delas tem seu papel bem estabelecido e bem definido, e você entende um pouco da história de cada um, querendo ou não. Então, eu achei que, por mais que nós não tenhamos o mesmo tempo de tela para todos os personagens, a gente consegue entender a função de cada um e a gente consegue entender um pouco da história deles. Então, eu achei que isso daí também foi muito bem construído. Em relação aos cenários de Edgerunners, cara, eles transportaram Night City do jogo para o anime. Tá tudo muito incrível, visualmente falando, eu achei que ficou incrível. Tivemos vários dos elementos do jogo em si ali transportados pro anime. A parte dos comunicadores, quando eles se comunicam, que eles colocam o chatzinho igual ao do jogo. Às vezes que a Lucy em si, ela tá tentando decifrar alguns códigos lá, é igual ao do jogo também, que aparece tipo na tela assim dela na frente. Eu achei aquilo ali muito maneiro. Eu achei muito da hora eles terem trazido tantas coisas do game pra dentro do anime. Mesmo o anime não sendo canon, vamos dizer assim, porque ele é uma side story, né? Então, eu achei muito legal isso, porque eles podiam ter deixado passar certas coisas, né? Tipo, ter utilizado o BG de Cyberpunk e criado uma parada totalmente diferente. Mas eles mantiveram, cara, muita coisa do jogo. Mas aí eu preciso jogar pra poder assistir Edgerunners. Não, você não precisa jogar. Eu não joguei. Eu joguei, tipo, meia hora, basicamente. Mas eu assisti muita gameplay e tudo mais. Então, eu sei como que é. E vi Maik jogando, obviamente. Maik joga com mais frequência Cyberpunk. Ele ainda está jogando. Então, eu vejo e eu sei mais ou menos como que o jogo se desenrola. Mas, mesmo assim, eu achei muito incrível eles terem transportado tanto do jogo pra dentro do anime. E não, você não precisa ter jogado pra poder entender o que acontece em Edgerunners. Tem uma coisa ou outra aqui que é referência ao jogo, que se você não jogou, você não vai entender, mas não é coisa que vai afetar a história. Tipo assim, um personagem ou outro que aparece lá no jogo e que aparece aqui no anime, quem jogou vai entender, vai pegar, esse fulano tá aqui, mas quem não jogou não vai pegar, mas também não vai fazer muita diferença no jogo, na hora de assistir, sabe? Então, assim, por mais que você não tenha jogado, fica de boa, assiste, porque a história tá muito incrível, a ambientação tá muito legal. E uma coisa que mexeu muito comigo foi a trilha sonora da animação. Eu assisti com o Maik. Maik tava esperando uma coisa mais industrial, eletrônica, mais condizente com a estética, vamos dizer assim, mas ele foi puxando mais pro um indie. Tanto que a abertura foi feita pelo Franz Ferdinand, que é uma banda mais puxada pro indie rock ali, que eu curto bastante, mas a trilha sonora em si puxou mais pro um indie, uma música mais gostosinha, assim, não tanto batida, industrial, loucaço, então você não tem tanto. Óbvio que tem certas cenas que é pedido o industrial, é pedido uma batida mais forte, que a gente tem isso, mas no geral, a parte da trilha sonora dessa animação foi puxada mais pro lado do indie e umas musiquinhas mais, assim, tipo, vibes e tudo mais. Então, eu particularmente gostei muito da trilha sonora de Cyberpunk Edgerunners. Eu já cacei no Spotify, porque de fato são músicas que eu gosto de ouvir normalmente no meu dia a dia, e são músicas que eu quero na minha playlist, eu quero ouvir diariamente, porque eu realmente gostei muito
muito da trilha sonora. Então, assim, esse anime, ele foi muito bem construído. Eu gostei de... Eu acho que eu não achei nenhuma coisa pra poder criticar pelo lado ruim, vamos dizer assim. Não consegui achar um defeito, algo que eu não tenha gostado, porque eu achei que foi extremamente competente. É uma história muito bem fechadinha. Temos crescimento de personagem, temos trairagem, temos... Cara, as modificações corporais dos personagens são muito da hora. Tem coisa ali que eu queria ter em mim, tá ligado? Então, cara, eu de fato não tenho o que reclamar de Cyberpunk Edge Runners. Eu achei que foi um trabalho incrível. E eu acredito que com isso, a popularidade de Cyberpunk vai voltar sim. A CD Projekt Red conseguiu fixar muitos bugs. Então, esse anime com certeza vai alçar aí o jogo novamente. E dizem que tá valendo a pena voltar a jogar, porque foi corrigido muita coisa e tudo mais. Então, assim, caso você tenha se interessado pelo anime, assista. Se gostou do anime, talvez seja interessante você dar uma chance para o jogo também, Cyberpunk 2077, que vai que você gosta também, que é uma história à parte do Edge Runners, né, que é a história principal em relação a Edge Runners, e se pá, vale super a pena você assistir, sabe? Você jogar também, eu acho que vale a pena adentrar nesse mundo de Cyberpunk, porque eu acho que é uma estética, não é estética, né, mas é um universo, assim, que é muito rico e que tem muita coisa que pode ser explorada, sabe? Não digo só no Cyberpunk 2077 em relação ao jogo e anime, mas toda essa contracultura de Cyberpunk. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre o que é Cyberpunk aqui no canal. Eu vou deixar até aqui nos cards, caso você se interesse em assistir. Eu fiz já tem um tempinho e é um vídeo muito legal, bem completinho, falando sobre o que é Cyberpunk, porque às vezes a gente fala, ai, Cyberpunk, tá, mas o que é? O que movimento é esse? Que estilo é esse? Então, caso você queira saber mais a respeito de Cyberpunk, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. E caso você goste desse tipo de assunto por aqui, deixa aqui nos comentários também o que você gostou, o que você não gostou. Compartilha com os amigos, que eu vou ficar muito feliz. Então eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!